Olá, meu nome é Mariana Vale, eu sou professora do Departamento de Ecologia da UFRJ e esses são os Seminários em Ecologia, uma disciplina que está sendo ministrada durante o período letivo especial de 2020. No nosso seminário número 13, nós vamos receber a professora Déia Maria Santos, ela é professora do nosso departamento e vai falar sobre materiais educativos para o ensino de ecologia. Você pode obter mais informações sobre a professora Déia nos detalhes desse vídeo. Muito obrigada. Professora, está contigo. Muito bem-vinda. Então, bom dia a todos. Já fui apresentada pela professora Mariana, mas sou também professora do Departamento de Ecologia há muitos anos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais educativos para o ensino de ecologia. Esses materiais vêm sendo desenvolvidos nos últimos 28 anos, não somente por mim. Eu faço parte de uma equipe do Laboratório de Limnologia e comigo estão nessa produção o professor Francisco Esteves, professora Laísa Freire, professor Reinaldo Bozelli, professora Érica Caramasco, professora Margarete Macedo e outros tantos que passaram pelo laboratório durante todos esses anos. Para falar dos materiais educativos que nós produzimos, vou contar um pouco da história, que ela está ligada a uma disciplina que se chama Instrumentação e Ensino de Ecologia e um curso para professores da educação básica, onde esses materiais começaram a ser desenvolvidos. Isso tudo começa lá nos anos 1990, com o professor Francisco Esteves e o NUPEM, um Núcleo Avançado de Pesquisa, Ensino e Extensão, onde os pesquisadores do Instituto de Biologia e os alunos de pós-graduação desenvolviam suas dissertações e teses e as disciplinas de campo do Instituto de Biologia. Nessa época havia uma movimentação intensa no que hoje é o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. E os pesquisadores vão ao campo, circulam pelos ecossistemas, o que será que eles fazem, para que servem essas pesquisas, indagavam as pessoas da sociedade de Macaé. Então, o professor Francisco lança para a nossa equipe um desafio, que era o de transcrever a linguagem científica das pesquisas realizadas para a população local. Vocês sabem que as teses, as dissertações, os artigos científicos têm uma linguagem muito própria com seus pares. Então, em 1995, surge, para transcrever essa linguagem e fazer interlocução com a população local, o primeiro curso de formação continuada no NUPEM, ministrado por professores, alunos de pós-graduação e alunos de graduação do Instituto de Biologia. Era um curso de ecologia para professores de ciências e biologia, o primeiro com essas características que eu vou passar a descrever no estado do Rio de Janeiro. Era um financiamento da CAPES junto com as financiadoras estaduais, no nosso caso a FAPERJ, que pretendia capacitar os professores de ciências, física, química, matemática e biologia. Então, professores e pesquisadores, alunos de pós-graduação e alunos de graduação começam a planejar e a ministrar um curso para professores em Macaé. As atividades são desenvolvidas nas lagoas, na restinga, na mata e no manguezal. Nossos primeiros registros científicos desses materiais pedagógicos estão no 2º Simpósio de Ecologia de Restinga e Lagoas Costeiras e no Congresso de Botânica. E de lá para cá não paramos. Em 1998, se potencializa esse uso da restinga e das lagoas com a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Mas, na mesma época, acaba também o projeto CAPES-FAPERJ, que era um projeto que fornecia bolsa aos professores da educação básica e nos permitiu equipar o NUPEM com uma sala de aula e os materiais tecnológicos à época, projetor de slides, retroprojetor, televisões,
câmeras acopladas à televisão. Então, no final dos anos 90, surge um novo desafio, né? Como é que nós vamos continuar sem essas características com o financiamento CAPES-FAPERJ? Surge, então, a ideia de nós convidarmos alunos da licenciatura para experimentalmente montar junto conosco, o professor Francisco, o professor Reinaldo e eu, um curso de educação ambiental para professores de Macaé e municípios dos arredores, né? Essa experiência foi muito exitosa, os alunos se mobilizaram, desenvolveram materiais educativos e o curso foi um sucesso. Quando terminou o curso, então, sentamos e resolvemos, por iniciativa minha, criar uma disciplina, Instrumentação e Ensino de Ecologia. Qual é a proposta nova nessa época? É que, normalmente, os alunos da licenciatura têm seu contato direto com alunos da educação básica. Nossa proposta é que os nossos alunos de graduação preparassem junto conosco, professores do Instituto de Biologia, um curso de formação continuada para 40 professores dos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã, naquela época. A disciplina contém, né, 2 aspectos: o desenvolvimento do curso por alunos de graduação e a aplicação do curso, desenvolvimento, planejamento e aplicação do curso para professores da educação básica. Essa era a novidade pedagógica. O planejamento do curso envolvia uma obrigatoriedade de 50% de trabalho de campo, trabalhos muito baseados nas disciplinas, elementos de ecologia e ecologia básica, e 50% de outros tipos de trabalho. Baseado em que fazíamos isso? Naquilo que nós chamamos da pedagogia dos ecossistemas. O que é que esses ecossistemas nos ensinam? E o curso era um curso de vivências. O curso para professores se chama Vivências em Ecologia Praticando para Educar. Então, intencionalmente, para construir com os professores da educação básica os conceitos básicos de ecologia, nós fizemos vivências em 2 tipos de áreas. Vivências em áreas de conservação, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e na Reserva Biológica União. E vivências em áreas sob forte ação antrópica. Qual é a ideia? Na verdade, consolidar os conceitos básicos já, né, de posse dos professores da educação básica e comparar, né, como os processos se diferenciam em áreas de conservação e em áreas com forte ação antrópica. Ao mesmo tempo em que também discutíamos com os nossos alunos e com os professores os componentes principais desses ecossistemas e suas características adaptativas. Esse curso também torna possível outras salas de aula. Então, a sala de aula convencional, ela não acontece no curso. Ela pode acontecer ao final de uma trilha na Rebi União, com esse jogo, no mirante, no pátio, no laboratório e com teatro numa sala de aula. Então, esses, na verdade, são os precursores do desenvolvimento desses materiais educativos, que eu passo agora a mostrar um pouco para vocês, né? O desenvolvimento desses materiais educativos sempre obedeceu a um cronograma. Desde o início, os alunos, junto conosco, desenvolvemos 2 tipos de materiais. Um material teórico, contendo informação sobre os ecossistemas litorâneos do estado do Rio de Janeiro,
portanto, de vivência dos professores no seu cotidiano e no nosso curso, e uma apostila prática contendo informação das práticas elaboradas, adaptadas pelos nossos alunos em jogos, dinâmicas e algumas brincadeiras. Essa apostila prática pressupõe que estejam descritos os objetivos, o número de participantes, o tempo de duração, os materiais utilizados na prática, o seu desenvolvimento e, por exemplo, se for um jogo, toda a montagem do jogo e as regras do jogo. São práticas destinadas aos professores da educação básica. Entre jogos e dinâmicas, no início, eles eram todos feitos à mão pelos nossos alunos e sua criatividade. O primeiro deles, né, é um jogo de ludo em uma restinga. Esse outro é uma simulação, um jogo de educação ambiental, uma simulação de uma região que tem um manguezal interceptado em seus meandros para a construção de uma área industrial. E aí os alunos testavam, né, o que acontecia. E esses jogos, inicialmente, eram todos feitos à mão. Os mais recentes são, claro, usando tecnologias da informática. Os jogos sempre foram para discutir os conceitos básicos em ecologia e eles eram ou adaptados ou criados. Esse, por exemplo, que está na tela, chama Caixa de Ciclagem, é um jogo em que os professores que faziam o curso ficavam em torno de caixas contendo materiais dos seres bióticos, né? Produtores, consumidores, herbívoros e carnívoros e decompositores. E ambientes como ar, água e o solo. E as peças do jogo que eram movidas eram os próprios jogadores, que sinalizavam com os processos utilizando o material dentro dessas caixas. Esse jogo é um jogo totalmente novo, criado completamente pelos nossos alunos de graduação. Daqui em diante eu chamo a atenção que todo esse material ele foi desenvolvido com a nossa supervisão, mas por colegas de vocês nessa disciplina de graduação. Aqui tem um exemplo de um material que evoluiu, né? O material apresentado aqui no plano é uma lagoa em 3D, mas apresentada num plano, né? E foi elaborada também pelas duas Lucianas, hoje as duas professoras universitárias, em que, junto com os professores do curso, que eram os nossos alunos, havia uma dinâmica de colocar num ambiente natural lagoa elementos estranhos por introdução do homem, por urbanização ou por colocação de indústrias. O segundo modelo já é um modelo mais real de 3D em isopor, com peças espetadas, também com simulação dos organismos naturais da lagoa e dos organismos introduzidos no processo da dinâmica, discutindo os componentes principais e os processos da lagoa. Hoje, na versão 2019 da professora Laísa Freire, que foi nossa aluna, fez o nosso curso e hoje, na verdade, coordena as atividades de educação ambiental e as atividades nas escolas no Rio de Janeiro. Essa lagoa é uma lagoa 3D dentro de uma barraca. Os materiais são todos confeccionados pelos alunos e colocados ou no fundo da lagoa ou livres na água, na lagoa ou na superfície. E são todos confeccionados à mão, costurados em feltros
e os organismos ficam bem interessantes com a criatividade dos alunos. E as crianças ou os professores entram, no máximo 3 de cada vez, e discutem lá dentro os processos e os componentes básicos dessa lagoa. Um processo que vem evoluindo, mas ele continua sendo um material didático bastante importante na limnologia. Outros exemplos aqui, teatro, né? Isso é um teatro na Restinga de Jurubatiba, onde a dona Clúzia, o senhor Prótimo, o senhor Guriri e a senhora Serrapilheira convidavam em moitas diferentes, desafiavam os professores a discutir o estágio em que a moita se encontrava e os seus principais componentes. Teatro na sala de aula também. Esse outro teatro aqui é um teatro com componentes do Costão Rochoso, um dos nossos ecossistemas lá de Macaé. Imagens. Sempre estimulamos nossos alunos, junto com os professores, a usarem suas câmeras, seus celulares, para descobrir, encontrar relações ecológicas, interações ecológicas na parte do trabalho de campo, e à tarde os grupos se reuniam e preparavam um material com um pouco mais de consistência teórica para a apresentação. Além desses materiais desenvolvidos para a própria disciplina, houve como consequência da disciplina uma série de contribuições da disciplina e dos cursos de formação continuada de professores ao desenvolvimento de materiais educativos para o ensino de ecologia. Aí se enquadram o programa PIBEX, que é um programa de bolsas, na época era um programa de bolsas de extensão, hoje ele se chama Profaex, programa de bolsas de extensão da Pró-Reitoria de Extensão, em que foram desenvolvidos projetos que puderam ter financiamento FAPERJ, em 2 grandes conjuntos, a Ficha dos Seres e o Material Vivências, e materiais que foram desenvolvidos para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a criação de uma nova disciplina. Esses materiais do programa PIBEX, eu trouxe aqui alguns exemplos como modelos. Modelos são utilizados em ecologia. Esse modelo foi desenvolvido por bolsistas do programa de extensão, do curso de biologia, do curso de engenharia e do curso de arquitetura. Isso é um ganho, na verdade, dos nossos projetos. Ganhamos muito quando alunos de áreas distintas passaram a interagir, muito dentro da concepção da extensão universitária. Essa maquete foi desenvolvida, ela tem 3 metros por 2 de profundidade, 60 centímetros de altura. Os alunos foram aos cursos conhecer o ecossistema da Mata Atlântica, em Macaé, e fizeram o projeto para que esse projeto, inclusive, circulasse água. O projeto contém a mata propriamente dita, contém 2 riachos, um desaguando, formando um manguezal, um outro formando uma lagoa litorânea, a Restinga, em seus vários aspectos, inclusive as lagoas ali enclavadas, e o Costão Rochoso. Aqui num detalhe, a gente tem uma lagoa com as suas macrófitas aquáticas, bromélias, muito no formato em que ocorre em Macaé. Novamente, um detalhe. Esse material foi feito pelos alunos. As árvores da mata foram feitas com galhos, pequenos galhos, e bucha vegetal pintada, com tonalidades diferentes. No substrato principal da mata havia uma serrapilheira
com folhas naturais, né? Aqui mais uma visão. Inclusive, os costões rochosos, que na verdade são pedras desgarradas do continente, no processo de separação dos continentes, e que ocorrem ali na Praia de Cavaleiros. Essa maquete foi usada em muitas semanas, ela ainda existe, ela foi usada em muitas semanas nacionais de ciência e tecnologia. Foi feita com papel machê, ficou bastante pesada, mas assim, baseada numa primeira maquete. Eu esqueci de dizer, a nossa primeira maquete foi desenvolvida no laboratório da professora Érica com isopor e serviu muito aos nossos cursos para professores. Um outro tipo de material que foi desenvolvido com financiamento FAPERJ, com bolsistas, né, de extensão da UFRJ, foi o material chamado Fichas dos Seres. O material Fichas dos Seres começa com o professor Reinaldo Bozelli, lá no início dos anos 2000, com fichas que foram desenvolvidas com material de restinga e lagoas costeiras. Esses materiais iniciais do professor Reinaldo foram, inclusive, avaliados numa dissertação de mestrado de um professor hoje, também universitário, que na época, o professor Alexandre Ferreira Lopes, que na época não só fez a instrumentação e ensino de ecologia, como depois desenvolveu a sua dissertação avaliando esses materiais. Esses materiais são fichas que contêm informações dos ecossistemas litorâneos dali da região de Macaé, as fotografias, o material fotográfico é todo da região, com seres vivos descrevendo a sua classificação científica, e no verso, com desenhos descrevendo curiosidades e aspectos do ecossistema. No nosso caso, aí, as fichas dos seres 3, 4 e 5, Reserva Biológica União, Mata, Manguezal e Costão Rochoso. Essas fichas são usadas em escolas, elas são em número de 12, e permitem uma dinâmica entre os alunos, claro, com depois a avaliação do professor, mas uma dinâmica que leva para a sala de aula os conhecimentos gerados nas pesquisas científicas nesses ecossistemas. Um outro material foi o chamado Vivências em Ecologia, Contribuições à Prática Docente. Isso é um livro que foi desenvolvido por 2 alunas do programa de bolsas de extensão. A Marcélia Augusta, que era aluna da Biologia, e a Fernanda Miguel, aluna da Belas Artes. Esse material foi uma compilação dos 11 primeiros cursos de educação ambiental. Elas 2 foram a Macaé, Marcélia já conhecia, mas Fernanda foi conhecer os cursos e os ecossistemas. E ela desenvolveu para esse material uma turminha que chama Turminha da Conservação. São 5 crianças desenhadas, crianças bem diversificadas, né? Nós temos uma loirinha, uma morena, uma ruivinha, um negro e um pardo. Essas crianças, elas perpassavam pelas práticas que foram selecionadas pela Marcele e pela Fernanda, selecionada desses 11 cursos para compor esse material. Então, esse material é uma coletânea de atividades do curso da disciplina Instrumentação e Ensino de Ecologia e dos cursos para professores. Essa coletânea tem... A Fernanda desenhou mais de 100 pranchas, né? Sempre ilustrando alguma prática, como, por exemplo, na foto, os professores estão fazendo uma cadeia alimentar de mata
nos arredores da mata da Rebi União e no nosso material. As crianças estão reproduzindo a teia alimentar e ensinando aos professores como se faz a dinâmica. Aqui o professor Reinaldo Bozelli discorre, fala para os professores sobre mata ciliar, sobre mata ciliar, e em seguida, na mesma Rebi União, nós vamos para um modelo de ecologia, a caixa de erosão, que é uma caixa que simula uma mata de encosta, de um lado com vegetação e de outro lado sem vegetação. E os professores podem discutir a mata ciliar, a distribuição de água, o papel dos dosséis, como se dá a infiltração, ou seja, conceitos relacionados à distribuição de água na mata e infiltração no solo. Então, fazendo curso na Rebi União e ensinando como faz com a nossa turminha. Aqui os conceitos discutidos, que eu já mencionei, e alguns dos exemplos que ficaram da nossa turminha, em dinâmicas diferentes. A lagoinha, viram aquela primeira lagoinha de isopor, elas reproduzem. Um jogo convencional comercial, Cai Não Cai, foi reproduzido com perguntas de educação ambiental, uma dinâmica centopeia e um júri simulado. Então, essa turminha da conservação, depois de algum tempo, depois da Fernanda formada, da Marcele formada, nós pedimos que elas fizessem esse material em bonecos. Então, foi feita uma primeira versão em fantoche, apresentada numa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e os bonecos ficavam junto conosco, com aquele balãozinho de informações, apresentando algum conteúdo na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Por fim, nós criamos uma disciplina chamada Tópicos em Ensino de Ecologia, cujo objetivo inicial era analisar e avaliar os materiais produzidos na instrumentação e ensino de ecologia. Mas qual não foi a nossa surpresa quando, na verdade, os alunos da Tópicos em Ensino de Ecologia passaram a reivindicar também produzir seus próprios materiais. Aqui a gente tem um material que foi produzido para uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ao fundo, uma mata pintada num lençol. E as máscaras são desenvolvidas com EVA, são máscaras de organismos que existem nessa porção de mata registrada na imagem, no lençol pintada, e as crianças escolhem uma máscara e passam a interagir com os nossos monitores, avaliando qual é o habitat e quais as características que ele tem para viver naquele habitat. Esse é um outro, baseado no primeiro. Esse é um manguezal desenhado também por alunos nossos e com duas utilidades. Nós fizemos máscaras de EVA, mas ele é também imantado. E com o material, eu não consegui encontrar fotos, e com o material imantado, onde os professores, os alunos, ou os visitantes de uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por exemplo, discutem as características adaptativas e os hábitats onde vivem esses organismos. Então, para sintetizar, nós tivemos 30 cursos, 30 apostilas distintas. Lembram aquela apostila que dava todo o passo a passo do desenvolvimento da prática, de jogos e dinâmicas com adaptações e inovações? A utilização desse material
pedagógico na disciplina Tópicos, um livro de atividades financiado pela FAPERJ. Mais de 1.200 professores passaram pelos nossos cursos e quase 300 alunos da UFRJ. Isso serviu e serve ainda de estímulo a professores de educação básica, alunos de graduação e pós-graduação, e temos registros desse desenvolvimento de materiais educativos para ensino de ecologia em congressos e em trabalhos publicados em revistas científicas. Em resumo, nosso trabalho todo na instrumentação, nos cursos que precederam a instrumentação, se fundamenta no tripé que sustenta a universidade. A interação entre pesquisa desenvolvida, a sua relação da pesquisa com o ensino, da pesquisa com a extensão e da extensão com o ensino. Então, eu agradeço muito as parcerias, porque esses trabalhos eu volto a reforçar. Esses são trabalhos que sempre são desenvolvidos em equipes. Aqui a nossa equipe de professores, o fundamento, né? Eu, que não estou na foto ali, mas estou aqui ao vivo, o professor Francisco Esteves, o professor Reinaldo Bozelli e a professora Laísa Freire. E o principal de tudo isso, os nossos estudantes, aqueles 280 que fizeram a disciplina de instrumentação, e eu não estou contabilizando aqui os alunos de tópicos, que são muito mais numerosos, e os professores da educação básica. Esses materiais, até hoje, nós não temos, infelizmente, ainda, uma forma de organização para empréstimo sistemático, mas muitos deles são solicitados e são levados para as escolas por ex-alunos nossos que hoje são professores. Me sobram 3 minutinhos aqui. Como filhote de todos esses trabalhos, nós tivemos um desenvolvimento de materiais educativos no INCT Antártico. E aí desenvolvemos alguns materiais que foram para as Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia, com base, novamente, na transposição da linguagem científica para a linguagem escolar. Alguns exemplos aqui de materiais desenvolvidos para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Desenvolvemos também, junto com uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, insetos aquáticos em fichas, com o mesmo propósito de chegar às escolas. Novamente, eu volto a agradecer e me disponibilizo para vocês, para qualquer indagação ou qualquer esclarecimento, e eu vou esperar que a professora Mariana dê as coordenadas finais. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Déia. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Lembrando, então, que nós temos, para quem está inscrito na disciplina, nós vamos disponibilizar atividades e um material complementar para complementar o conteúdo apresentado nesse seminário na nossa plataforma online educativa. Muito obrigada e até o próximo seminário. Obrigada, professora. Obrigada a você, fiquei muito feliz. Tchau.